Agora a dica vai para você que quer fazer aquela compra num lugar familiar e com preço justo. Supermercado RM, o supermercado da família. Lá você encontra a seção de assado, pernil, frango, salpicão, maionese, costelinha, panceta, meu Deus do céu, e muito mais. Também temos lá a seção de hortifruti, com frutas, verduras, legumes e tudo que você precisa para abastecer a sua casa com aquela compra. Então dê uma passadinha, faz o seguinte, ó lá, Rua Flamínio Levi, número 370, Vila dos Pinheiros, Cordeirópolis. Olha o telefone aqui já passando, ó, 19 3546 4813, Supermercado RM, o supermercado da família. Los Polos Hermanos. Lanches e porções da melhor qualidade. Hambúrguer de Angus mais bacon. X-tudo. Hambúrguer duplo. Porções de batata com cheddar e bacon. Porções de contrafilé. Los Polos Hermanos. Peça já o seu pelo delivery. 19 99908 7221. Avenida Carlos Espanhol, Praça do Jardim Bela Vista, em Cordeirópolis. Ótica Laser, sempre com grandes promoções para você. Óculos de sol, armações, lentes nacionais e importadas, produtos originais e os melhores preços em armações a partir de R$ 59,90. Convênio com o médico da cidade, onde você ganha desconto em sua consulta. É para marcar pelo WhatsApp da loja. 19 999824359. Ótica Laser, Rua 7 de Setembro 637, Centro, Cordeirópolis. Siga nas redes sociais: Instagram, @ótica.laser, Facebook, ótica.laser.
Deluca Auto Center. Temos serviços completos para carros nacionais e importados. Troca de óleo, filtros, higienização de ar-condicionado, fluido de freio, pneus multimarcas, balanceamento e geometria, escapamentos, suspensão, injeção eletrônica, mecânica em geral e muito mais. Pneus com preços hipercampeões. Óleo original apropriado para o motor do seu carro. Deluca Auto Center, Rua João Batista Espanhol 655, Jardim São Francisco, em Cordeirópolis. Venha nos fazer uma visita. Fone Whats 19 99602 2532. Deluca Auto Center. E aí, já pensou em alguém no próximo programa? Como tá a agenda aí, cara? Ah, cara, eu tava conversando com o Alex lá, a gente tá pensando em trazer o pessoal do... Não, pera aí, Ney, vai começar o programa. Já vai começar o programa? Já vai começar. Pô, pessoal, vai começar o programa. 1, 2, 3 na área. Se inscreve no canal. Vic Live Studio apresenta 1, 2, 3 na área.
Com eles, Alex, John, Ney e Gustavo Freitas. 1, 2, 3 na área. Agora com vocês. 1, 2, 3 na área. Fala, turma, boa noite, começando mais 1, 2, 3 na área para você que está no YouTube, no Facebook. Muito obrigado pela sua audiência. Já aproveita, se inscreve no nosso canal, já dá o seu like e compartilha essa live para todo mundo. Quero mandar um super abraço pro meu amigo Ney, que tá por aqui, John Elvis. Estamos na Vic Live Studio, o pessoal da Vic Live Studio, Estúdios A da Vic Live Studio. Um abraço pro Felipe, pra chefinha que tá aqui, o João, todo o pessoal que tá por trás das câmeras. E um abraço pros nossos apoiadores também. Sempre lembrando que o nosso programa é um oferecimento da Americanet. A Link Mais agora é a Americanet, é a melhor internet de Cordeirópolis, Limeira e toda a região. Se você quer uma internet de qualidade que caiba no seu bolso, é com a Americanet que você com certeza vai ter essa internet que não vai mais travar. Tá bom? Corre com o pessoal lá da Americanet que você não vai se arrepender. E mandar um abraço especial também para os nossos outros apoiadores, que também sem eles não teriam 2, 3 na área. Abraço para o Ricardo Cel, pessoal da loja Dona Fiona, Deluca Auto Center, o Futibas Burger, abraço lá pro Paulinho Zorzo, Copa Lá, Eduardo lá da Copa Lá, Gisele D'Angelo do Espaço Energia Vital, pessoal da Ecobir lá de Socorro que tá nos abastecendo essa noite, o Vanderlei da Inove, abraço pro Vanderlei, Vitor Cabeleireiro, Ponto do Mini Salgado, Los Polos Lanches, a Ótica Laser, La Vila Hotel, pessoal lá da Protege Alarmes também, um grande abraço lá, Dilce Companhia, Ted Shop, Pel Produções, a Inês dos Salgados, que é inesquecível. Salgadinho da Inês é inesquecível. Salgadinho bom demais. E lembrando que RM Supermercado teve hoje. Eu fui lá, bicho. Foi legal. Top demais. Gastou pra caramba. Tudo super quinta. Super barato demais. Corre lá, fala com o Ramilton. Toda quinta-feira tem promoção boa lá. Bom demais. E hoje o papo vai ser bacana, hein? Ele é ator, comediante, diretor, produtor e tá em cartaz com uma peça sensacional em homenagem ao Mazzaropi, o Maza. É isso aí, Alex. Bom dia não, boa noite. Boa noite. Olha só, rapaz, nem acordei direito ainda, hein? Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Bom. Agora, quem que é o Caicai da área aqui? Aí, ó. É o Caicai? É o John. Não, por que Caicai? É o Caicai. O Caicai é aquele que vai fazer o gol e cai. É o John. Eu nem jogo bola. É o Neymar da área. É o Neymar da área. Quem que é o Caicai? Então, é o Caicai. É o John, então. Olha, estou muito feliz em estar aqui com vocês, de novo na cidade, né? Eu já venho para cá há muitos anos. Vocês são moleques ainda, eu venho para cá há muitos e muitos anos. A primeira peça que eu tive aqui foi 9 Semanas e Meia de Amor, que era uma adaptação do filme, que era muito ruim com a Kim Basinger e o Mickey Rourke, né? E a peça fez sucesso porque era uma sátira do filme. Que o filme era pavoroso, mas fez muito sucesso, não sei porquê. Fez sucesso pra caramba. E a peça ficou 10 anos em cartaz. Caramba. E eu tive aqui, eu acho que vocês não eram nascidos ainda. Caramba, mas foi aonde? Olha, foi num clube aqui, eu não me lembro. Deve ser o Correio do Clube, né? Porque ainda não tinha o teatro, não né? tinha o teatro ainda. Então, no teatro, a primeira vez que eu fiz foi com uma peça que chamava 0900, Disquei-me Estrepei. Na década de 2000, um espetáculo engraçadíssimo que satirizava naquela época os serviços pelo telefone, que naquela época era 0900, né? Não sei se vocês, acho que vocês não pegaram, eram crianças nessa época, nos anos 2000. Né? Eu acho que você lembra um pouquinho disso. Eu já lembro do 0800. Olha o cabelinho dele, a cor. Então era uma peça engraçadíssima, que era um cara que procurava uma mulher perfeita, né, através desses serviços que eram oferecidos pelo telefone. Aí ia chegando, né, as mulheres com as suas personalidades diferenciadas, tal, uma diferente da outra, um espetáculo engraçadíssimo, muito bacana. Foi aí também, foi no teatro, então já vem há muito tempo pra cá, hein? Já tá. A cidade já tem é muita tradição aqui. Ganhar a medalha, teatro. João Pacífico. Então, merece, né? A cidade tem muita tradição teatral, o pessoal gosta, curte, comparece, é muito bacana. Eu lembro,
aquela que a gente tava conversando em off aqui, tem algumas peças legais, nem a dos 50 tons é... O quase 50 tons, né? 50 tons e sim. Nós acabamos na verdade, com o personagem principal, que é o Christian Grey. Acabamos, né? Porque esse livro ele fez sucesso entre as mulheres no mundo todo, né? Na verdade, foi um grito de liberdade das mulheres, né? E aí nós fizemos essa sátira do personagem, que é meio malucão, né? Que tem todos aqueles fetiches esquisitos. E nós fizemos um Christian Grey brasileiro, bem avacalhado. Versão brasileira. O mais interessante é que parecia sempre a peça, quando você vai ver na plateia, parece uma convenção feminina. 80% são mulheres, né? É muito legal. E é uma bagunça, é uma farra, é muito gostoso fazer. Está de volta agora. Vai reestrear em Caraguatatuba, no Teatro Mário Covas, que é um teatrão lindo lá, com um novo elenco. Agora a Renata Branco, que é minha esposa, também vai fazer o papel da Anastácia. Acabou o beijo técnico, agora de verdade. Agora tá liberado. Né? Agora tá liberado. E um ator novo, que é o Alexander Ferreira, também está integrando, né? Que legal. Um novo elenco. Eu vou sentir saudade do elenco antigo, que é o Vanderlei Grilo, né? A Bruna Andrade. O duro é sua esposa falar assim, não, quero que você faz um beijo em mim técnico. Quero ver se era técnico. Como que é um beijo técnico agora? O beijo técnico, ele existe, sabe, Ney? As pessoas sempre perguntam assim, existe mesmo o beijo técnico? Existe. Ele tem uma técnica mesmo usada, né? E a técnica é simples, né? Você solta a língua, mas prende a emoção. Sem emoção. Esse é o beijo técnico. Esse é o beijo técnico. Deixa pensando em outra coisa. Caramba, eu pensei... O duro é prender a emoção, né? Tem muitos atores aí que rodam nessa parada e que não conseguem segurar a emoção, né? Ele vai falar, não posso ser ator. Eu não Rapaz, não ia rolar. É duro, olha... E tem muitas histórias, assim, o Daniel tem um livro, o diretor, o Daniel Filho, ele tem um livro que fala dessas passagens, né? Tinha um ator das antigas, né, que ele não podia encostar nas atrizes, que ele não se controlava, né? Dava vários problemas que ele não podia encostar. Então, uma vez teve uma cena embaixo do lençol e os dois tinham que estar nu. Teve que cancelar. A cena. Teve que cancelar, porque não... E é autor conhecido das antigas aí. Não vou falar o nome. Não tinha técnica. Não tinha jeito. Ele tentava se controlar, mas não dava. E, vou falar, vai, Estênio Garcia. O Estênio. Famoso, Famoso, hein? Famosão, né? Zé da Araguaia. Gosta de fazer uma cena peladão de vez em quando na internet, lembra? Ele vazou, né? Foi sem querer. Foi sem querer, né? Foi sem querer. Então é assim. Então esse livro do Daniel Filho é muito legal porque conta essa trajetória aí da vida dos artistas. Chama Antes que Me Esqueçam. Antes que me esqueça, que legal. Boa muito indicação. Bacana. Bem legal a leitura. É um livro que conta aí, principalmente muita coisa que aconteceu na Globo na década de 70, 80 e um pouquinho da década de 90. E você, falar em Globo, você trabalhou na Globo? Trabalhei 12 anos lá. 12 anos lá, né? Fiquei velho. Várias novelas. Me convidaram, né, para dar uma volta. Porque é assim, você quando na Globo você tem bastante trabalho até os 40 e poucos anos, né? Depois você já é substituído, né, por aquela faixa etária, né, mais nova. Mas você era o galãzão da Globo. Na Globo. Aí eles vão chamando, né, você de vez em quando, né? Mas se você não tem nada, né, para fazer, você vai, né? Porque para fazer aqueles trabalhos por obra, né? Eu tive sorte. Porque eu estou na praça há 20 anos, então... 20 anos. Carlos Alberto, ele é bondoso, né, na verdade, né? Então, é assim, eu saí da Globo, fui para a Record, fiquei na Record 3 anos fazendo as novelas lá, e depois eu fui para a SBT e nunca mais saí. Eu já estou mais de 20 anos lá na praça. Aí o Carlos é assim, quando eu estiver vivo, você vai estar por aqui. Eu falei, bom, maravilhoso. Que já não existe mais isso, né? Sim. Não tem mais segurança em televisão. Sim. E foi o Carlos Alberto que te convidou para ir para praça? O Carlos Alberto, eu fiz uma participação naquela novela Kubanacan, um mafioso, né, no final da novela.
E aí ele olhou que o Carlos vê tudo, né? O Carlos, ele é um cara que tá em casa, ele tá vendo tudo que acontece. Ele é muito, sabe, interessado em televisão. E aí ele viu e falou, pô, aquele personagem lá tem direitos reservados? Eu falei, que eu saiba, não. Mas eu vou ligar pro autor, que é o Carlos Lombardi. Ele falou, não, isso aí não tem nada, não tem direitos reservados de nada, né? Eu falei, pô, o Carlos está interessado em fazer. Não, pode fazer. Que legal. Pode fazer. Aí o Carlos gostou tanto que ele começou a desenvolver o personagem, que são os mafiosos. Né? Até hoje já parou um pouco os mafiosos, que nós fizemos muito tempo, né? Hoje eu estou fazendo mais escada, né? Na Praça é Nossa. Mas continuo lá, graças a Deus. Não estou gravando toda semana, mas eu estou firme e forte. E o Carlos Alberto falam que ele é uma pessoa, assim, muito coração, assim, né? Ele é um cara, é assim, se você cumpre com, né? Você for muito profissional, ele vai ser também com você, vai ser amigo. Legal. Ele exige que você chegue lá na hora certa, com texto decorado. Porque pensa bem, ele tem 45 páginas para decorar, né, todo o programa. Que é todo personagem. Então você que tem 3 páginas, né, às vezes menos, não chega lá decorado, é um desrespeito. Né? Com certeza. Então é a única coisa que ele pede. Chegue na hora e com texto decorado. Aí pronto, já ganhou o velho. Aí já era. Já tá tudo certo. Pô, 20 anos lá, você trabalhou com muita gente. Todos, né? Lá, Até com o Golias. Golias. Chegou a pegar o Golias lá? Olha, Na época dele? Eu trabalhei com o Golias na Band, com o Bronco, Renata Fronze, o Golias, foi um seriado na Bandeirantes, foi sensacional. Depois na praça também, até ele falecer. E o Golias era diferente mesmo, né? Era um cara fabuloso, um cara humilde, simples. Ele morava ali atrás do Ibirapuera, naquela rua 4º Centenário, numa casa muito gostosa, estilo colonial, uma casa bem bonita mesmo. E eu estive lá visitando uma das vezes que ele ficou doente. Entrei na casa, tem um sofá de couro, assim, tinha um sofá de couro bonitão, e uma lareira e um tronco de árvore do lado da lareira ali. Só. Uma sala enorme. E ele pegou o cigarrinho dele e tal, e sentou no tronco e falou, é aqui que eu gosto de ficar. Olha só. Tranquilo. Cara, humilde, simples, nunca teve carro. Olha. Mas porém ele dava uma gorjeta super generosa, né, sempre, né? Então era uma briga para levar o Golias para televisão. Acho que eu dou carona pra ele. Era uma briga, né? Tinha um ponto de táxi ali perto do Ibirapuera, sempre teve ali. Naquela época era táxi, né? Então era uma briga. Mas era um cara maravilhoso, humilde, conversava com todo mundo, com figuração, com todo mundo. Cara sempre para cima, maravilhoso. Foi uma pena. O cigarro levou ele embora, né? Porque ele fumava bastante. Ele andava 10 km por dia, mas mesmo assim não teve jeito, né? Eu gostava do quadro dele lá, que ele fazia o mestre. Uau! Muito bom. Muito bom. E tinha também o Bartolomeu Guimarães também, que era interessante, né? Que ele fazia. Todos eles, né? O Pacífico, né? O Pacífico que fez sucesso a vida toda com o Pacífico. E na praça também. Que era o estilão dele mesmo, na verdade, que ele usou em todos os filmes que ele fez, em tudo que ele fez. Na Globo, na Bandeirantes também. Era sempre o Pacífico, né? Que era o primeiro personagem dele, né? E ele já era meio assim, né? Aéreo, né? Ele já era meio assim. Então, o Golias era um cara fabuloso. Faz falta até hoje, né? E nunca mais, né? Pessoas que não deviam ir embora, né? Não deveria, né? Devia ir embora. Eu trabalhei com... ali nós tivemos o Zé Bonitinho. Zé Bonitinho. Nossa, umas passagens ali dele, que fantásticas também, né? A velha surda, o Rony, né? Que também pegamos a fase dele, ele também foi um pouquinho depois do Golias, né? Cara fantástico também, maravilhoso, talentosíssimo, muito talentoso também. E ali grandes, né? Vera Verão, nossa, olha 2 só. metros de altura, cara... Epa! Você tá mais pra Falcão do que pra Vera Verão.
E era um cara também muito bacana também. E então era uma fase da praça muito interessante, que na fase realmente que explodia para ser nossa, né? A audiência chegava a mais de 20 pontos de audiência. Naquela época todo mundo via televisão, né? Não tinha essas Não tinha internet para competir. Netflix da vida, essas coisas. Graças a Deus nós temos o público cativo, que é o público da minha idade, um pessoal um pouco mais velho, que é ali, né? Que é ali fiel à Praça é Nossa, é por isso que o programa se mantém com alta audiência ainda, né? Tem audiência lá em cima. Ele veio renovando, né? Mas manteve a essência. Na verdade, sempre a essência da praça, né? A maneira de fazer, aquela coisa toda. Os stand-ups têm uma adaptação, tal, né? Então, que o Carlos gosta de fazer essa adaptação, então é bacana. E sempre o Carlos adora dar oportunidade, né? E quando vocês gravam lá com eles, termina a sua parte, assim, a maioria do pessoal já vai embora ou fica lá para Depende de onde você está no roteiro. Se você está fazendo muito sucesso, você é um dos primeiros a gravar. Se teu quadro não dá nada de audiência, você fica pro final. E às vezes não vai pro ar. Tem isso também? Tem. Mas volta a gravar na outra semana? Não, volta, normal. Porque às vezes você sempre grava um quadro a mais para ele analisar na ilha de edição se eu qual que for tá lá melhor. gravar, eu falo, mãe, assiste aí. Não passa, aí você não passa. Aí foi muito bom, não é nem, Não, às vezes tem. Não, eu tô brincando, mas às vezes tem quadro muito bom que não vai pro ar. Porque o Carlos decide lá na hora. Ele decide na edição. Então, na edição ele fala, acho que esse quadro aqui tá bom hoje, eu vou deixar o quadro vamos supor, do deputado e eu vou colocar esse daqui. Né? Ele que decide que quadro que vai. Então tem sempre 2, 3 quadros a mais gravados, né? Mas quem faz a edição é ele. Né? Então, muitas vezes não entra. Então é bom você não... Né? E ter a expectativa. É criar expectativa, né? Mas tem situação assim, meu quadro, o cara fica... de não colocar no ar várias vezes. De não colocar no ar várias vezes, aí você tem que ficar preocupado, porque aí ele vai te mandar embora. Se o quadro não entra 3 semanas... já pode... Isso já aconteceu com várias pessoas. Já é a 3ª semana que não entra. Então é porque ele não está gostando do seu... E é ele que manda mesmo? Claro, o programa é dele. O Silvio, o SBT deixa ele à vontade, nunca interferiu. O Carlos chamou na salinha... Nunca interferiu. O Silvio Santos nunca interferiu, nunca teve interferência nenhuma. Ele sempre teve a liberdade dele para fazer tudo que ele quis. Né? Sempre. Né? E tudo. Eles precisam de uma verba a mais, ok, tudo. A praça é um programa que não é caro, né? É um programa que não tem muita despesa, né? E tem que ficar indo atrás de gente nova, direto? Ou dá para manter já os medalhões que tem muita gente, né? Tá, tem muita gente, né? Porque esse pessoal de stand-up aí que faz sucesso na internet também procura televisão. Aí você vai pegar um outro tipo de público, né? Então ele tem muita gente. Você não imagina a quantidade de pessoas que liga e aparece lá. Isso que eu ia falar. Querendo fazer a praça. O pessoal quando procura, procura mesmo, vai pedir emprego mesmo. Porque não tem mercado de trabalho. Não tem. Qual é o programa de humor na Globo? Não tem. Na Record? Não tem. Na Bandeirantes? Não tem. Tinha um. Tá agora recentemente. Mas já saiu. Não tem mercado de trabalho para o ator. Ou ele faz teatro, ou então ele não faz nada. Né? Então é muita gente procurando. Você está há 20 anos, a praça tem quantos anos? 65. 60? É um dos mais antigos, né? Então, aí acabou de falar, tinha um na só Band, com o Manuel já tinha ficado quase 30, e com o Carlos todos, né? Então é o programa mais antigo da televisão brasileira e da América Latina também. Então, você pega quantos programas de humor já teve nas outras redes e acabou. Não, pode juntar. E a praça tudo. tá ali. Sim. O formato que deu certo, né? É o formato, porque o humor da Praça é Nossa, ele não é um humor específico, né? Como a Globo, ela tem muito costume de fazer um humor muito carioca. Né? Então, a praça não, ela tem o caipira. É voltado no regional, ela né? tem o baiano, ela tem o nordestino, ela tem o gaúcho, tem o personagem gaúcho, enfim. Né? Você fala com o Brasil inteiro. Isso é legal na praça. A Globo, por exemplo, ela já tem lá, tinha o Gazeta e Planeta, que que é muito bom, por sinal, mas uma linguagem carioca. Sim. Por exemplo, Organizações Tabajara, você sabe o que é isso? Aquele que era o bordão? Organizações Tabajara, o que é isso? Você sabe? Não. Então, mas você dá risada.
Sim. Você acha engraçado, mas não sabe o sentido, né? A provocação. O que que é? O que é? Organizações Tabajara é a ladeira Tabajara, que fica no meio de Copacabana, que sobe para a favela, onde tem a feira livre de droga. Por isso a sátira. Foi por isso que o Tim Lopes morreu, porque ele foi fazer a cobertura dessa feira. E ele colocou no ar. Aí o chefão mandou Caramba. matar o Tim Lopes. Lembra disso, né? Lembro. Sim, nossa. Então era uma sátira, porque você começa a subir a ladeira. Eu passei lá uma vez, não porque eu fui buscar drogas. Que deixe claro isso. Né? Eu só passei lá. Então você começa a subir a ladeira assim, maconha, R$5, cocaína, não sei o quê. É uma feira livre. A feira. 3 por 10, 3 por 10. Eu ia lá buscar minha faxineira. Então, até hoje é assim. Eles não conseguem eliminar. Então, o pessoal fala, pô, eu sempre falo, né? Então, era muito carioca, né? Tudo que acontecia era voltado para o Rio. Humor maravilhoso, né? Muito bacana, mas não era para o Brasil inteiro. Né? Interessante, hein? Muito. Agora eu sei a história. Caramba. E essa transição, teve alguma transição assim do humor, da comédia? Porque fazia papéis de novela, assim, mas não tinha nada a ver com humor, né? Assim, o Fefê, né, que é o Alfredo da Próxima Vítima, que está no ar na Globoplay de novo, essa novela fez muito sucesso, o Silvio de Abreu, ele dava umas pitadas de repente e colocava um núcleo mais engraçado ali com a Patrícia Travassos, que a Patrícia Travassos é muito engraçada e o Silvio sempre foi louco pelo trabalho dela. Então tinha uma parte engraçada na Próxima Vítima que ela queria ser atriz, aquela coisa toda, né? E ela tinha um caso com o Guarnieri na novela, e mandava o mordomo tomar conta dela, e ele acabou fazendo um caso com o amante dele, né? Então era uma passagem muito engraçada da novela, assim, era uma coisa... situações, né? Não era um quadro cômico, mas mais baseado em situações engraçadas, né? Então, Barriga de Aluguel teve algumas coisas também engraçadas, e Kubanacan, né, que foi uma novela. Kubanacan já foi mais... É uma novela, sim. Mas o brasileiro, ele quer ver, né, coisas engraçadas, né? No teatro, em São Paulo, são mais de 200 peças diariamente, né, de quarta a domingo. 80% são comédias, porque é a preferência do público. Eu acho que a gente já vive numa pressão tão grande, né? Dificuldade financeira, trânsito, não sei o quê. O cara quer pegar a mulher, pegar a namorada e dar risada. Sim, é mesmo, John? Sim, é mesmo? É a preferência. Então, se você fizer drama, você vai ficar pouco tempo em cartaz. Você vai ter um público específico, aquele, né, que gosta de drama, uma minoria, né? Agora, se você faz uma comédia, você pode ficar mais tempo em cartaz. Você pode resistir mais. E é muito mais gostoso. Né? Não que seja ruim de fazer drama, mas é muito mais gostoso fazer comédia. E você está em cartaz com uma comédia sobre a vida do Mazzaropi. Na verdade, não é uma comédia, é uma homenagem, né? Homenagem. Que eu trabalhei com ele. Foi um dos últimos filmes, né? O último. O último dele? O Jeca e a Égua Milagrosa. Olha. Eu tive um papel lá, eu não era a égua. E foi em 1979, eu era moleque. 18 anos, eu era molequinho. E foi o Moacir Franco, que eu fazia já na Bandeirantes, Moacir Franco Show, no Teatro Bandeirantes. Hoje lá é uma igreja evangélica, nesse teatro. Aí ele falou, olha, o Mazzaropi, ele está escalando gente, está precisando de jovens para o filme novo. Desce lá na Panfilmes, que ficava lá no Largo Paissandu, lá em São Paulo. Desce lá, eu desci a pé, que é uma reta só. Eu fui lá, o Mazzaropi demorou e tal. Aí depois eu veio que ele já era uma coisa meio Jeca Tatu, assim, mesmo bem vestido, né? Aquele cabelo dando, né? Aqui atrás parecia uma vassoura piaçaba, assim. E aí ele falou, eu tô achando você um pouco novinho. Você tem barba? Eu falei, tenho, seu Mazzaropi, tenho. Então você faz o seguinte, você deixa a barba uma semana e volta aqui pra ver como é que tá. E não tinha, né? Tinha um pouco aqui e tal. Eu falei, foi crescendo o negócio, foi crescendo. Falei, mãe, pelo amor de Deus, eu não tenho barba, eu não vou pegar o filme. Ela falou, pinta, seu burro.
Aí eu peguei um lápis da minha mãe lá, fiquei preenchendo a barba e fui lá. Cheguei lá, ele olhou assim, tá pintada, mas dá pra fazer. E fiz. E eu acabei fazendo escada pra ele, nas esquetes, viajando, que naquela época era circo, né? E eu fiquei um ano viajando com ele, mais de um ano, e viajando com ele pelo Brasil, fazendo shows em circo, que era um negócio. Aí a gente sentia mesmo qual era a força do homem, né? Porque naquela época era circo Orlando Orfei, 5.000 pessoas, o Circo dos Leões, né? Não sei se vocês lembram. Né? E lotado, gente querendo entrar para ver Mazzaropi, era um negócio maluco de ver aquilo, né? Os grandes circos lotados, né? Teve história, ele ajudava muita gente de circo. Não, o Mazzaropi ajudava todo mundo. Ele colocava muita gente de circo nos filmes dele. É mesmo? Tinha donos de circos simples, que sabe aqueles circos naquela época, com um mastro só, aquelas lonas de caminhão ainda. Uma vez o Pirulito, que era um personagem lá muito conhecido, que falou assim, mas olha, o senhor vem no meu circo, né, para me ajudar, eu estou precisando. Eles nem moravam em trailer, para vocês terem uma ideia. Eles moravam em barracas. Caramba. E os piludos, que eram aqueles caras que, né, montavam e desmontavam o circo, que chama de piludo, né? Dormia no palco. Nossa. Embaixo do palco. Que trabalhavam a troco de um prato de comida. Porque geralmente eram ex-presidiários que encostavam ali e acabavam ficando. Que tinha um trabalho muito pesado, né? De enfiar as estacas no chão, erguer o circo. Naquela época não tinha maquinário, não tinha, hoje tem. Naquela época não tinha nada, era no braço mesmo. Né? Rapaz. E o Mazzaropi ajudava muito. Aí chegamos lá, o Mazzaropi falou, eu vou no seu circo. Aí chegamos lá em Mogi Guaçu, um cirquinho todo furado. Aí veio o Pirulito e falou, seu Mazzaropi. O Mazzaropi perguntou, como é que tá a bilheteria? Ele falou, tá muito fraca. Mas por quê? Você não está anunciando? Anunciei muito, mas o povo não está acreditando que é o senhor que vem aqui. Eles estão achando que é o Chico Fumaça. O Chico Fumaça era um cara que imitava o Mazzaropi, que era muito igual. Eles estão achando que é o Chico Fumaça que vem aqui, que eu estou mentindo. Aí o Mazzaropi falou assim, tem uma caminhonete aí? Eu falei, tenho. Manda comprar uns rojão e vamos dar uma volta lá no centro da cidade. Aí a gente foi, eu, o Magrão, o pessoal da banda, fomos atrás da caminhonete, o Mazzaropi lá em cima, soltando rojão na praça, para o pessoal ver que era o Mazzaropi mesmo, que tava na cidade. Aí lotou o negócio, explodiu à noite. Que marketing, né? Você vê que negócio simples, cara era rei do marketing. Você vê que negócio simples, né? Eu mesmo que vou estar lá, lá assistir. Dando tchau, saiu no centro da cidade e já espalhou para a cidade toda. Sim. Acabou. E o Mazzaropi, pessoa, ele não era um personagem, ele era daquele jeito mesmo. E o Mazzaropi, na verdade, ele foi criado em Taubaté, né? Ele saiu de São Paulo e a mãe dele já não aguentou ele e mandou pro avô, né? Que era um cara mais bravo, tal, para cuidar dele lá em Taubaté. O avô dele é um tecelão. Na verdade, o personagem mesmo do Jeca Tatu que o Mazza criou é o avô. Ele que falava daquele jeito, usava a barra da calça levantada, usava a botina, e andava daquele jeito, Jeca Tatuzão. E ele já interessado em fazer circo, aquela coisa toda, né? E sendo criado, influenciado pelo avô, pegou todo o time do negócio, falou, vou fazer esse cara aí. Eu vou fazer isso, eu já sou meio jeca também, eu vou fazer isso. E deu muito certo, já no circo começou a explodir lá. E ele fez vários filmes, né? Então, depois que ele começou a fazer muito sucesso no circo, né, viajando o Brasil inteiro, ele entrou na rádio. Aí ele foi para a rádio em São Paulo, Rádio Tupi e várias outras rádios, depois foi para o Rio de Janeiro. Fazia tanto sucesso o programa dele que você poderia, naquela época, escutar o programa dele na rua, andando. Porque onde você passava estava ligado o programa. Legal.
né? Era uma coisa... Depois o pessoal viu o sucesso que ele estava fazendo. A Vera Cruz, que era uma empresa norte-americana, que já estava fazendo filmes, a Vera Cruz montou uma empresa lá em São Bernardo, montou uma produtora lá, para produzir os filmes com Carmen Miranda, Anquito, né, o Grande Otelo, os grandes nomes da época, e incluíram o Mazzaropi, ainda com um cinema preto e branco, né? O Vendedor de Linguiça, né? Foi vários outros filmes que fizeram lá. Depois que eles já fizeram todos os filmes com Carmen Miranda, tal, cansou, eles foram embora, deixaram tudo ali. E o Mazzaropi já estava rico. Então, ele pegou todo o equipamento da Vera Cruz, que era equipamentos, né, de ponta na época, que eram câmeras blimpadas, né, porque no Brasil ainda não existia som direto. E os americanos já tinham, porque as câmeras eram blimpadas. Que não, a câmera blimpada que não é a câmera que faz aquele barulho. Então toda a câmera faz, na verdade, né? Como câmera blimpada era para poder fechar o barulho. E aí o Mazzaropi foi um dos primeiros a fazer som direto no Brasil. Que ele comprou os equipamentos da Vera Cruz e montou a Panfilmes, onde ele fez 32 filmes. E aonde que era feito os filmes deles, Vitor? Então, lá em Taubaté. Lá em Taubaté mesmo? Primeiro ele comprou uma fazenda na Serra da Bocaina. Mas ele ficou empolgado, muito lindo o lugar, mas o acesso difícil, porque você tinha que subir, quando chovia então, né? Aí ele falou, não, tá errado. Aí ele comprou um sítio mais para baixo, aonde ele já fez, na década de 70, a cidade cenográfica. Ah, montou uma cidade. Uma cidade cenográfica. A Globo nem imaginava, na década de 70, ter uma cidade cenográfica. Caramba. E o Mazzaropi já tinha. Visionário. Impressionante, né? E aí ele montou uma pousada para receber, com 20 e poucos apartamentos, para receber os técnicos, atores, toda a equipe. A gente ficava lá. Caramba. Ele não tinha pressa em filmar, ficava 3 meses filmando para fazer uma história. Era uma dele. Não, enquanto o Renato Aragão, que o filme sempre foi muito caro, né? A lata de filme, que era importado. Então, enquanto o Renato usava 40 latas de filme para rodar um filme, o Mazzaropi rodava com mais de 100 latas. Ele não tinha pressa, enquanto não saía perfeita a cena, e o filme estava na cabeça dele. Isso que eu ia falar, todas as histórias dos filmes é dele, assim, a maioria, a maioria. A maioria. E estava na cabeça dele. E a gente ia para o set de gravação, não tinha roteiro, não tinha texto. Não tinha script. E aí, falei, uai, como é que funciona isso? Né? Ele chegava lá, sentava todo mundo, ele falava, Pio era o diretor, traz um papel aí para mim. E ele ficava escrevendo. Aí ele picava o papel e falava, isso aqui você fala isso agora, você fala isso agora, fala isso agora, fala isso agora. Tenho 10 minutos para decorar. Caramba. E aí rodava aquela ceninha, né? Rodava. Quando tinha uma cena maior, ele mandava preparar antes, né? Mas o filme estava na cabeça dele, na verdade. Fazia dirigir. Ele ia picotando, ia realizando ali no set de gravação da maneira como ele queria. Genial, né? Às vezes ele ia acordar e falava, não, aquilo que nós fizemos ontem não valeu, não. Eu vou fazer de outro jeito. Bacana, né? Demais. E era maravilhoso. Era só alegria naquela época. Ele fez sucesso demais. Eu lembro do meu pai, cara, indo numa locadora, fita VHS para alugar. Ninguém de 3, 4. No cinema brasileiro, ninguém fez mais sucesso do que o Mazzaropi. Porque em São Paulo ele ficava 4 meses em cartaz. Qual é o artista que você conhece que na história que já ficou 4 meses em cartaz com um filme brasileiro em São Paulo? Não existe. No interior, então, era filas e filas para ver um filme do Mazzaropi e ficava muito tempo em cartaz. Nenhum artista brasileiro conseguiu chegar nessa marca do Mazzaropi, né? Ele foi único. Sensacional. Maravilhoso, sensacional. E essa peça que você está com ele agora, já está há quanto tempo você está com ela? Então, desde que liberaram após a pandemia, a aglomeração de novo, nós começamos com ela. Que já era um trabalho que eu já queria fazer há bastante tempo, né? Uhum. Aí, quando começou a pandemia, volta, não volta, eu dei uma desanimada, né? Aí, depois, um ano depois, falei, não, é hora de começar a fazer esse trabalho. Aí comecei a realizar. Na verdade é uma homenagem, eu não imito o Mazzaropi.
que nem dá. Né? Meu corpo é totalmente diferente do dele, né? O tom de voz, a glote é totalmente diferente, não dá. Então, eu faço uma homenagem daquilo que ele fez de melhor, as melhores músicas. Tem muita piada dele que está na internet, o povo não sabe. É mesmo? Que era piada. Que legal. O Mazzaropi foi o maior ladrão de piada do mundo. Porque como ele fazia muito show em circo, que tinha os caras que faziam as esquetes antes, depois ele entrava com o show dele, né? E ele ficava na coxia olhando. nada, Tinha piada boa, ele levava para os filmes. Aí os caras falavam assim, Mazzaropi, eu gosto dele de trazer ele aqui no meu circo, porque ele lota o meu circo aqui. Eu ganho muito dinheiro. Mas o que eu não gosto é que ele rouba todas as minhas piadas. E fazia no filme. E essas piadas eram piadas que estão até hoje aí fazendo sucesso, muita gente não sabe. Que legal. Né? É muito bacana. Então, na verdade, esse trabalho é um trabalho muito cultural, que fala, né, daquilo que nós tivemos de bom no passado na cultura, né? E isso, a valorização valorizar, né? por valorizar. Muita gente, os jovens nem sabem quem foi Mazzaropi, né? E foi um ícone. O Mazzaropi foi mais do que Renato Aragão. O Mazzaropi foi quase um Chico Anísio, né? Maravilhoso. Então, esse trabalho de reconstituição do passado, nosso valor cultural que eu estou fazendo. Que é muito legal. E é bacana, assim, que no espetáculo é um espetáculo solo que você faz. É solo. Você tem que segurar a bronca ali. Sim, segurar a bronca. Mas é legal, porque eu canto as principais músicas dele, conto um pouquinho da vida dele, da trajetória, da biografia. Né? Isso é muito interessante. É legal que o pessoal... Quem procura, a maioria do público, sempre lota, é o pessoal mais velho. A gente tem uma média de idade lá, assim, bem avançada, que é muito legal. Tanto quando começa o espetáculo, né, eu falo, por favor, ninguém levanta a mão. Porque senão Deus leva, que aí fica complicado. Tem que tomar cuidado. É brincadeira. Mas tem uma faixa etária de idade, vai todo tipo de público, vai criança, vai todo tipo de público, né? E vai família, porque eles acabam levando, né? Tem gente apaixonada pelo Mazzaropi aí, que você não tem ideia. E é legal Passa isso. até hoje, né? Até hoje. A irmã assiste. Não, depois que ele morreu, é que realmente foram ver o valor dele. Porque o Mazzaropi nunca precisou da mídia. A única que conseguia levar ele para a televisão era a Hebe. A única, porque ele não ia em lugar nenhum. E nunca precisou, ele sempre fez sucesso sozinho. Nunca precisou de ninguém para fazer sucesso. Então, o Mazzaropi era um cara que ele ficou milionário diante do próprio trabalho dele. Né? Não tinha um patrocínio no filme dele. Verdade. Nada, nem existia isso. Era Era na bilheteria pura mesmo. Caraca. Isso é uma coisa que... É isso que eu falo, né, durante o espetáculo. Né? Que não existe mais isso. Né? Não existe. Principalmente, hoje você vai no teatro, principalmente para ver um show de humor, você não pode levar sua família. Você não pode levar seu filho. Né? Porque é uma coisa mais pesada, né? É mais difícil. Né? Então a criança hoje, né, ela está sem... Você leva a tua esposa, uma pessoa mais velha, eles estão sem oportunidade para você ver né, uma coisa mais cultural, uma coisa mais leve. E o Mazzaropi fazia isso já desde sempre. Né? Todo mundo. Ele tinha aquelas piadas dele, que nunca, na verdade, era duplo sentido, que só os mais velhos entendiam. Né? Por exemplo, como a piada de Cubatão é dele, né? Você conhece? Não conhece a cidade de Cubatão você conhece. Conheço. Você sabe que é uma cidade feia pra caramba, a mais poluída do Brasil, né? Então, mas ela passava por lá e ele adorava. E Cubatão, o nome é indígena, não é, né? É indígena. Você sabe o que quer dizer Cubatão? Não. Em Tupi-Guarani? Não. Pô, cara, você não estudou, Ney? Não sei. Cubatão, a tradução é meio difícil para traduzir o Tupi-Guarani. Então você tem que cortar a palavra. Você corta a palavra, né? Divide. Então você corta e traduz primeiro o batão. Né? Batão significa do mundo. Entendi. Sensacional. Aí, Ney, e o resto, Ney? Essa piada é do Mazzaropi. É dele? Essa piada é do Mazzaropi. Do mundo.
Então, né, vai caindo a ficha depois, né? Fica pensando. E a criançada fica... E o cu, mãe? E o cu, mãe? E o cu? A criançada fica assim, mas é duplo sentido, né? Que não choca as pessoas, tal. Então, o Mazzaropi tem muitas piadas assim, que eu conto lá também, né? Que é muito bacana. Como a da meia, né? A da meia, não, da luva, que ele sai para comprar para a namorada um belo par de luvas, né? Na época que ele era estudante, né? Então, ele era estudante, ele entrou numa loja para comprar um belo par de luvas para mandar para a namorada como presente, né? Mas ali na pressa, ele escolhe lá um par de luvas, mas na pressa a moça da loja acaba se confundindo e troca por uma calcinha. E não percebendo a troca, né, ele pede para enviar pelo correio para ela, né? Ela manda a calcinha para a namorada e manda junto uma carta. Meu amor, sabendo que dia 12 próximo é dia dos namorados, resolvi mandar esse presentinho. Mesmo sabendo que você não costuma usar, pelo menos nunca te vi usando uma, acho que vai gostar da cor e do modelo. Pois a moça da loja experimentou e pelo que eu vi ficou ótima. Embora um pouco apertada em cima, mas ela disse que é melhor assim, pois a mão pode entrar mais facilmente e os dedos podem se movimentar à vontade. Depois de usá-la, é bom virá-la do avesso e colocar um pouco de talco, para evitar aquele mau cheiro desagradável. Espero que goste, pois em breve vai cobrir aquilo que irei pedir ao seu pai. Além de proteger o local em que colocarei aquilo que você tanto sonha, que é a aliança. Maravilhoso, né? Demais. É muito bom. Com amor. E a criança... Sensacional. E o adulto Nossa. se borra de rir, né? E esse era o trabalho dele, né? Isso é muito legal. Nossa, muito legal, né? E é isso aí que a gente conta, né? E o espetáculo, ele As piadas simplórias dele, né? Que É hoje não livre. são mais engraçadas, né? Mas é o trabalho que ele fazia, era, né? Como ele direcionava para a família, né? Que legal, cara. É muito bacana. Mas é livre? É livre, claro. Pode É criança. livre. Mazzaropi era livre, né? Que legal, né? Tinha essas piadas de duplo sentido que a criança não entende, então tudo bem, então não afeta. É legal que é uma oportunidade para a família, a mãe levar o filho para um programa teatro, um programa Sim. diferente, né? Claro, né? Né? Na verdade, para conhecer o nosso valor histórico-cultural, né? Eu acho que precisa, que o Brasil não é só isso, né? Que está aí hoje em dia, né? Não é só isso. O humor hoje, tem muita gente boa fazendo humor, tem muita gente no stand-up aí fazendo, mas a maioria tem muita gente ruim fazendo, e como a internet não tem limites, né? Isso acaba virando uma coisa generalizada, né? Então, sem definição. Claro que o humor Então a é- pessoa não sabe analisar o que é bom e o que é ruim, né? E acaba entrando na barca do sucesso, né? Exatamente. Infelizmente é isso. Bacana. Pô, que legal a gente pensar assim que o Mazzaropi é um cara que... Ele morreu Em 81, 81. de câncer na medula. Caramba. Tinha dinheiro, mas naquela época não tinha tratamento, né? E- Então ele foi indo aos poucos, né? Ele se tratava com um especialista de São Paulo, da Brigadeiro Luiz Antônio. Mas Ele não foi, teve. foi casado? Não, Mazzaropi era gay. Verdade. Olha, É. eu não sabia. Mazzaropi era gay. Muita gente não sabia, mas a classe artística toda sabia, né? E assumido, sem problema nenhum. Tinha os namorados dele lá. Porque eu perguntou se ele foi casado, se tinha filhos, alguma coisa da Não, história. ele teve filho adotivo, né? Que era o Péricles, né? Que ele adotou com 6 anos, 5 anos de idade. Que era um garotinho até que fez alguns filmes também, né? Que depois ele veio a ser o administrador da Panfilmes, lá no Largo Paissandu, né? E então ele teve, depois ele pegou o Pedro já velho, que era o cozinheiro, mas já velho, com 19 anos, e ficou lá até acabar tudo, que também foi outro filho adotivo dele. Mas o Mazzaropi sempre foi... Eu não sabia mesmo. Seu Mazzaropi, o senhor nunca saiu com uma mulher, seu Mazzaropi, Virgem Maria, credo. Deve ser demais falar com ele.
Era assim, mas ele era na dele, completamente na dele. Não tinha essa coisa, ele não precisava ficar falando, né, que levantando a bandeira, essa coisa. Ele levava a vida dele normal como ele queria. Né? Muita gente fala, o Tarcísio Meira foi namorado do Mazzaropi em casinha pequenina. Mentira. Nunca foi. Né? Que o pessoal já sabia, né, que naquela época. O pessoal da classe é maldito, né? Aí já sabia que ele era. Aí ele ficava inventando essas coisas, mas na verdade nunca foi, não. Pô, aqui. E onde o Mazzaropi está enterrado? E em Pindamonhangaba, onde a família dele lá, parte da família já estava, né, enterrado. O avô dele também já estava lá, está enterrado lá. Então tem até uma homenagem. Chegando em Pinda tem uma estátua do Mazzaropi. Legal. Em Taubaté tem 2 museus. Tem lá o Hotel Fazenda ainda, né? Com parte do acervo dele ainda. Hoje é um super Hotel Fazenda, né? Que cresceu muito diante do nome do Mazzaropi mesmo. Tá bacana. Lindo, lindo. Deve ir lá conhecer. Tem lá a parte do estúdio, a Casa do Caipira, tem muitos acervos do Mazzaropi lá ainda. Que bacana. Muito bacana. Onde era a cidade cenográfica. Hoje tem, acho que mais de 70 apartamentos, é um hotel fazenda maravilhoso para você levar crianças e tudo mais. Bacana, hein? Lindo demais. Eu tô preocupado com o tempo. A gente tem tempo contigo ainda? Tem. Parece que a Renata marcou... Que por mim, né? Cadê a Renata? Acho que é 10 horas o próximo compromisso que eu tenho aqui na cidade. Porque Pode mandar ver, fazer pergunta, fazer o que você quiser. Na área sexual, na área profissional. Né? Mas o legal, assim, o ator, hoje, é mais aberto, assim. Mas antigamente... Não, eu sou fechado. Não. Tem esse negócio, não. A ator não é mais aberto, não. Mas antigamente o preconceito era grande, né, com a classe artística, assim. A classe artística sempre foi marginalizada, né? Sempre foi marginalizada. Então, quem era artista era puta, viado, né? E por aí. Depois, no final da década de 70, que nossa profissão foi reconhecida. Nós tivemos o DRT, né? Que passou a ser profissionalizado. Então, mas demorou, hein? Mas mesmo assim, até hoje ela é meio marginalizada, né? Porque tem alguns artistas, né? Entre aspas, né, que acabam avacalhando a nossa profissão. Né? Hoje vou dar um exemplo para você, certas atrizes, né, que se dizem atrizes, que estão ganhando rios de dinheiro, é OnlyFans que fala? Que é aquela plataforma. OnlyFans. Né? Você não tem isso aí, não? Tá vendo só como eu sou um cara puro? Eu não tenho, tô louco para ver como é que é o negócio. Tem que se cadastrar, hein? Pois é. Então, essas meninas estão ganhando dinheiro com isso. Muito dinheiro. Né? Muita grana. Então, é uma coisa... É um outro ramo, né? Não é trabalho de atriz. Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Mas estão ganhando rios de dinheiro. Então, quer dizer... Né? Então, é por isso que a nossa classe sempre foi uma classe meio... Né? Sempre foi meio tumultuada, né? na classificação. Né? Mas na sua família tinha ator? Assim, não, meu avô era maestro. Mas... ele virou relojoeiro, né? Porque naquela época era muito difícil. Ele era maestro da orquestra Jardel Gércules, que era o pai do Jardel Filho, que é um grande ator, né? Mas naquela época tudo era muito difícil, aí ele resolveu, como ele sabia consertar os relógios importados, inclusive relógios de igreja, ele montou uma relojaria em Espírito Santo do Pinhal, tem até hoje, são 130 anos de relojaria. Olha que legal. Lá em Pinhal. E parou com a profissão dele. E no começo foi difícil, porque até na minha família também eu tive uma repressão. Né? Eu chegava com 15 anos, 14 anos, mãe, eu quero fazer teatro. Não, isso é coisa de viado, pô. Não, você vai fazer isso não. Aí eu tive que fazer escondido. Eu ia na TV Tupi, eu cabulava a aula, ia na TV Tupi, para ficar vendo lá como... E foi ali que eu comecei tudo. Um dia eu fiz um belo teste lá, passei. Aí o Henrique Martins, que é um diretor muito conhecido, um diretor da época, ele chegou, olha, você passou no teste, mas tem que chamar, era um teste para uma novela que chamava Roda de Fogo, com a Eva Vilma, Carlos Zara. E aí só que você tem que chamar tua mãe para assinar o contrato. Eu falei, ela não sabe. Nossa. Aí o que eu fiz? 4 irmãos, né?
Tinha um já que já era mais velho, já era maior. Falei, Eric, aconteceu isso. Eu passei no teste, você assina. Ah, vamos lá, vamos assinar essa porcaria. Assinou, eu comecei a fazer a novela. Olha, tudo escondido. Ninguém me segurava, desde criança. E aí, naquela época, o sucesso não era Globo, era TV Tupi. Né? Só que o meu papel era pequeno. E minha mãe me via assim e falava, mas parece que eu conheço esse menino. E foi indo. Demorou uns 2 meses para falar, mas esse menino eu conheço, é meu filho, né? Aí foi. Aí foi. A maior dificuldade foi quando eu fui fazer uma peça com o Raul Cortez, Greta Garbo, quem diria, morreu no Irajá, que eu beijava o Raul. Olha. Ela falou, você vai beijar o homem? Eu falei, tá mandando aqui, velho. Não, você não vai. Aí não teve jeito, eu fui. Uma peça premiadíssima, né? Greta Garbo, quem diria, morreu no Irajá, do Fernando de Mello, ficou anos e anos em cartaz com Raul Cortez. Soltou a língua e segurou a emoção. Beijo técnico. Agora ele não tá aí, né? Já morreu, né? Infelizmente, né? Raul Cortez. Mas foi uma peça de grande sucesso, Aí eu comecei a fazer. Naquela época foi uma época meio conturbada, porque nós pegamos o final da repressão, né? E da censura também. Você passou por isso, né? Passei, e nós tínhamos que fazer espetáculo para o censor. Um ensaio para o censor. Sério que tinha isso? Era um cara que sentava, aquela cara fechada, sentava com uma pranchetinha para analisar o espetáculo, para ver se podia ou não ficar em cartaz. E peguei essa época. E aí, quando teve a liberação, vieram todos aqueles textos, né, que já podiam ser feitos nos Estados Unidos, principalmente na Broadway, que eram os espetáculos gays, aquela coisa, os rapazes da banda, as tias, foi uma invasão. E eu estava começando a fazer teatro. Então eu fiz todas essas peças. Todas, que fizeram muito sucesso. O Calcutá, por exemplo. Famosa. Né? Que era uma peça que era todo mundo nu. Né? Então, o pior era levar a minha mãe no espetáculo. Mas era um nu técnico. Não, o Calcutá era uma comédia, sim, né? Que ela ficou 20 anos na Broadway e reproduziram aqui no Brasil. Fez muito sucesso. Ficou 10 anos aí fazendo muito sucesso. O pior foi Bent, que era um drama que falava da repressão nazista, da Gestapo, né? Na época da Segunda Guerra. Né? E era o Teatro TBC, um grande espetáculo, que naquela época o Hitler mandava matar os viados, né? Então contava essa história e levaram a minha mãe na estreia no Teatro TBC. E o Teatro TBC é um palco americano, né? Aquele palco meio oval na ponta assim, e o cenário tinha um quarto aqui bem próximo mesmo à primeira fila ali. Você já saía com a cara dando de cara com o primeiro cara que estava sentado ali, né? E depois tinha um living e tal, um cenário grande que girava, era um cenário bonito. Né? Atrás ele tinha um vagão de trem quando girava. Na frente era um apartamento, atrás era um vagão de trem. Uma super produção. Na estreia, eu ficava nu. Eu saía dessa porta do quarto, nu, acendia um cigarro, cruzava o living, falava alguma coisa e saía de cena de novo. Né? E aí botaram a minha mãe, a véia, naquela cadeira ali, logo quando você sai do quarto. Jesus. Pelado. E ela aqui. Na hora que eu olhei, era minha mãe. Eu já não falei mais nada, cruzei o palco, não falei nada, já me deu um pânico. Imagina. Ficaram olhando pra minha cara, eu falei, mas ele não vai dar a fala dele, né? E eu fui embora, aí o diretor de cena lá dentro, falei, o que aconteceu? Eu falei, porra, botaram a minha mãe, meu pinto quase bate na cabeça dela. Quem foi o filho da puta que botou a minha mãe na primeira fila? Caraca, que história. Então, acontecia essas coisas, né? Então, imagina se não ia sofrer uma repressão. Coitada dela que
que ela estava assim, meu Deus, meu filho está fazendo isso. Né? E pior foi a minha avó, Não com a contei. peça Um Espírito Baixou em Mim, que fez muito sucesso também, que eu trouxe aqui. Na época eu fazia a novela Próxima Vítima, eu tive aqui na cidade com ela, que era um espírito gay que encarnava em um machão na véspera do casamento. Engraçadíssima comédia. Ficou muito tempo em cartaz. E quando eu fui fazer em Pinhal, no Espírito Santo do Pinhal, levaram a minha avó. Né? E tinha muita cena que interagia com a plateia. Né? E botaram a véia na primeira fila. E eu cheguei de espírito gay, todo esvoaçante. Né? Cheguei, oi vó, que bom que a senhora veio. A véia quase desmaiou. Meu filho, meu neto é viado, meu Deus, eu não sabia. 500 pessoas no teatro lá. Então, Descobri agora. Essas coisas engraçadíssimas, né? Que eu tive a oportunidade de fazer no teatro. Né? Então foi assim, foi uma época bem conturbada, que a gente também sofria preconceito da plateia. Por exemplo, o Calcutá, por exemplo, que eu fiz, a minha esposa nunca foi ver. Falou, não, eu não vou ver esse espetáculo. Né, que era todo mundo nu. O Ricardo Bandeira já também arriscou fazer, mas só que ele foi combatido demais, que era uma peça brasileira. Né? Só como o Calcutá era um texto da Broadway, então não teve crítica. Funcionou. Olha a cabeça, né? Das pessoas, né? Então, quem quiser assistir esse super espetáculo aí que vai ser sobre o Mazzaropi Então, amanhã. Sexta-feira, né? Amanhã, às 7h30 da noite. O mais legal é que o projeto está vindo pelo Projeto Cultura Solidária, né? Isso é legal demais. 1 quilo de alimento que vai para o Fundo Social, não tem cobrança de ingresso. Então, pega o seu ingresso logo, já, porque vai lotar. Da classificação livre. Né? Esse projeto é muito bacana, a gente está passando com ele por todo o Brasil. Sensacional. Né? E é isso aí, vamos, né, reativar, né, as lembranças do Mazzaropi, né? Vamos rever tudo o valor que ele teve. Show de bola. Tenho certeza que o pessoal vai gostar. É só colocar na internet, Viva Mazzaropi, é só colocar no Google, Projeto Cultura Solidária Viva Mazzaropi, que tem as trajetórias, tem críticas das cidades por onde nós passamos. É bem legal, tenho certeza que o pessoal vai gostar. Principalmente o pessoal mais velho. Eu vou lá, mas eu não vou sentar na primeira fileira, não. Não, né? Uma pintada na cara. Eu vou sentar lá em cima. Senta lá pra cima que não tem risco. Né? Garantir seu ingresso, que vai ser sensacional. E você pode levar o seu filho, Vai levar a família toda, leva tranquilo. todo mundo, porque vai ser... Na hora, se levar, consegue ou tem que trocar antes? Não, consegue, mas é bom levar. É bom trocar antes, né, para garantir. Cultura que tá trocando, não tá? A cultura também está trocando, né? Então eu acho melhor sempre garantir antes, porque não tem valor o ingresso, é 1 quilo de alimento, né? Então fica mais fácil assim, né? Então acho que lá são 300 lugares, não é isso? Sim, Isso. Por aí, né? Então não é tão grande assim, então é bom trocar. Legal. Não é mesmo? Então Eu é vou a lá. chance. Eu já quero anunciar aqui, já pode anunciar a próxima cidade, que é Brotas. Claro. Né? Brotas. Brotas é a próxima cidade. É Daniel. E Caraguatatuba, Então, a próxima Show. Tá Tá rodando. você que é fã do Vitor Branco, sente na primeira fileira. Vai ter bastante gente. Você vai Vou deixar. contar uma história aqui. O espírito baixou em mim. Tinha um cara que ficava pelado, que era o Carlos Denoni, que acho que vocês conhecem, ele já veio aqui, com aquela peça Uma Empregada Quase Perfeita. Ah, sim. E ele ficava nu nessa peça, no Espírito Baixou em Mim. Só que botava uma toalha. Né? E isso eu estava no Teatro Cultura Artística, lá em cartaz. A peça fazia muito sucesso e sempre esgotada a bilheteria. Mas era engraçado que o lado direito da plateia sempre estava já esgotado primeiro de tudo. Mas por quê? Esgotou o lado direito da plateia. A gente ficava entregado, todo mundo queria o lado direito da plateia, principalmente mulher. Todo mundo queria. Não? Os boiola também queriam o lado direito da plateia. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Uma vez eu dirigi o espetáculo, eu falei, bom, eu estou precisando, né, fazer uma... Né, tirar os cacos, né, tirar os excessos. Sentei do lado direito da plateia e mandei passar a peça. Sabe o que aconteceu? O Denoni colocava a toalha, cruzava a perna, né? Ele ficava nu atrás do sofá, ninguém via e colocava a toalha.
Beleza, ninguém via nada, né? Mas ele cruzava a perna e o saco saía tudo para fora. O ovo direito Tava aí o motivo. A turma da esquerda não via, mas a turma da direita batia um bolão. Né? Batia um bolão. Aí eu descobri, falei, caramba, meu, puxa aí, porque tá vendo, dá pra ver tudo, velho. Tá, então aumenta mais umas cadeiras aqui da direita. Tem essas coisas engraçadas no teatro, né? Que a gente, caramba, como a gente se divertia, né? Eu imagino, coxia assim, antes de começar, depois que termina, ficar brincando com a turma. É bom demais. Por exemplo, lá na praça, o momento mais gostoso, a Praça Nossa é mais engraçada nos camarins do que propriamente lá no palco da praça. Você tem contato? Claro que você tem. Matheus, Ceará, o pessoal. A gente fica no mesmo camarim, praticamente. Né? Porque ali são poucos camarins. Nós nos dividimos em 3, mas todo mundo fica rodando ali. Né? E o Matheus tem um problema. Depois que ele fez a bariátrica. Eu imagino. Então você não consegue ficar no camarim depois que ele faz cocô. Que o negócio incendeia. Estraga tudo. Não, olha só, eu entrei, eu cheguei no camarim e o Rafael, que faz aqueles 3 do Rio, e o Rafael tava jogando água no banheiro inteiro. Eu falei, que isso, Rafael? Não, o Matheus tá vindo do almoço, e quando ele vem do almoço, ele já vem pronto. No grau. Ele não aguenta, ele vem, é um pato. Nossa! Né? Ele vem e ninguém aguenta ficar aqui no camarim, velho, não aguento mais. Eu não aguento mais, se tiver molhado, ele não faz. Se o banheiro estiver molhado, ele não faz. Aí chegou o Matheus já com a mão atrás, abriu a porta do banheiro, sentou lá. Falou, não sei mais o que eu faço. Agora eu não sei mais o que eu faço. Vai molhado de todo jeito. Vai molhado, vai de qualquer jeito. Que ali, velho, você tem que ficar 3 horas fora do camarim para passar o cheiro. Nossa Senhora. Porque a bariátrica, ele conta Ele fez a bypass. A bypass é um desvio. Então, o alimento não processa direito. Né? Então, fica um cheiro terrível. Quem faz bypass tem esse problema. Ele vai, eu vi ele nos podcasts, se ele não pode ir no banheiro, ele peida lá e tá tudo certo. E os caras, pelo amor de Deus, Matheus. Ele falou, vamos continuar. É terrível, é terrível. Então é essa operação, né? Porque tem a outra, aliás, a minha mulher fez, a sleeve, que corta o estômago todo. Essa é como se o estômago fosse pequenininho. Tudo bem, normal, processa do mesmo jeito e tal. O dele não, é um desvio. Já vai direto, né? A chefe. Já vai direto. Olha, gente, foi muito bom. Cara, bom, obrigado. Tá aqui com... Opa! Pra você lembrar presentão, 1, 2, 3 na área. Olha, gostei muito de estar aqui com vocês. Ó, a Renata que fez a sleeve, graças a Deus, não tem o problema do Matheus, né? Graças a Deus, né? Olha, muito obrigado. Gostei demais de levar esse papo aqui com vocês. Vocês estão todos convidados. Vai lá. Tá bom? Senta na fila do gargarejo. Obrigado e sucesso para vocês. Obrigado. Valeu, tá bom? Estou muito feliz de estar aqui em Coderópolis novamente e reencontrar vocês. Estaremos lá no teatro, sim. Obrigado mesmo, por favor. Bacana. Abraço pra vocês. Semana que vem a gente tá de volta com... Programa número 100. Márcio Douglas aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Ei, você mesmo aí, assistiu o programa inteiro e não se inscreveu no canal? Pô, se inscreve no canal 1, 2, 3 na área aí, compartilha pra todo mundo, dá aquela força pra gente. Agora a dica vai para você que quer fazer aquela compra num lugar familiar e com preço justo. Supermercado RM, o supermercado da família. Lá você encontra a seção de assado, pernil, frango, salpicão, maionese, costelinha, panceta, meu Deus do céu, e muito mais. Também temos lá a seção de hortifruti, com frutas, verduras, legumes e tudo que você precisa para abastecer a sua casa com aquela compra.
Então dê uma passadinha, faz o seguinte, ó lá, Rua Flamínio Levi, número 370, Vila dos Pinheiros, Cordeirópolis. Olha o telefone aqui já passando, ó, 19 3546 4813. Supermercado RM, o supermercado da família. Los Polos Hermanos. Lanches e porções da melhor qualidade. Hambúrguer de Angus mais bacon. X-tudo. Hambúrguer duplo. Porções de batata com cheddar e bacon. Porções de contrafilé. Los Polos Hermanos. Peça já o seu pelo delivery. 19 99908 7221. Avenida Carlos Espanhol, Praça do Jardim Bela Vista, em Cordeirópolis. Ótica Laser, sempre com grandes promoções para você. Óculos de sol, armações, lentes nacionais e importadas, produtos originais e os melhores preços em armações a partir de R$ 59,90. Convênio com o médico da cidade, onde você ganha desconto em sua consulta. É para marcar pelo WhatsApp da loja. 19 999824359. Ótica Laser, Rua 7 de Setembro 637, Centro, Cordeirópolis. Siga nas redes sociais: Instagram, @ótica.laser, Facebook, ótica.laser. Deluca Auto Center. Temos serviços completos para carros nacionais e importados. Troca de óleo, filtros, higienização de ar-condicionado, fluido de freio, pneus multimarcas, balanceamento e geometria, escapamentos, suspensão, injeção eletrônica, mecânica em geral e muito mais. Pneus com preços hipercampeões. Óleo original apropriado para o motor do seu carro. Deluca Auto Center, Rua João Batista Espanhol 655, Jardim São Francisco, em Cordeirópolis. Venha nos fazer uma visita. Fone WhatsApp 19 996022532. Deluca Auto Center.